Only be, only be, all things are only be, all things are only. Momento de meditação. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ter fé e ser renascido. Nós lemos na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, o versículo 1, e o profeta de Deus para esta era, o irmão William Mário Brana, na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, parágrafo 79 em diante. Agora, aqui está o que devemos fazer. Qual é a primeira coisa? Ter fé e ser renascido. Assim ponhamos o fundamento. Depois do fundamento, em seguida, acrescentemos ao fundamento, como disse Pedro, primeiro ponhamos o fundamento, fé. E logo acrescentamos virtude a essa fé. Agora, ali acaba com muitos de nós. Sim, Senhor. Sim, acrescente virtude à sua fé. Agora, isso não significa somente viver uma vida virtuosa como um homem ou uma mulher vivendo bem. Isso não tem nada a ver com o assunto. A Bíblia diz em Lucas 5:30, conhecendo em si mesmo a virtude que havia saído dele, é certo? Se vamos ser como ele, então temos que ter virtude, temos que tê-la para ser como ele. Um dos primeiros hinos que amei foi ser como Cristo. Agora,
se vou ser como Cristo, então tenho que ter virtude e uma vida pela qual esta virtude possa passar de mim às pessoas, porque virtude saiu dele para as pessoas. Se não a tem, então não sairá, porque não há de onde sair. Se alguém tratasse de tirar virtude de nós, o cheque voltaria com essa marca: não há suficiente fundo, pois não há onde pedir. O cheque o voltaria. Se alguém vir a você hoje como um cristão e amanhã lhe vê portando-se como inconverso, ora, dali não se obtém muita virtude. Virtude tem que estar em nós, e quando obtermos verdadeira virtude, a podemos acrescentar à nossa fé. A virtude é o passo seguinte nesta construção. Primeiramente temos que ter fé. Fé só não é suficiente. Pedro disse: mostrai em vossa fé virtude. Temos que ter fé para assim ter onde colocar a virtude. Pode ser que você não tenha virtude, porque muitas igrejas deste último dia ensinam que não se tem que ter e que o dia de tais coisas tem passado. Dizem, não se necessita dessas coisas. Unicamente é necessário unir-se à igreja. Os dias de tais coisas têm passado. Virtude, qualquer um sabe o que quer dizer virtude, e a temos que ter. Se saiu virtude dele para curar a mulher que estava enferma, então ele espera que a mesma virtude esteja em sua igreja, porque ele foi nosso exemplo, e se ele teve virtude para dar às pessoas, então ele espera que nós tenhamos virtude para dar às pessoas. E que é virtude? Virtude é força, poder. Há muitos que nem sequer creem no poder de Deus. Dizem que isso foi para os dias passados. E a única coisa que alguém tem que fazer é pôr seu nome no livro, ser batizado por imersão ou aspersão, ou o que for. E isso é virtude, o que se necessita. Porém, Pedro disse aqui, mostrai em vossa fé virtude. Agora, Pedro está falando acerca da construção da casa de Deus, o templo de Deus, preparando a casa, e depois da fé, a gente tem que ter virtude. Tenha você virtude para todo o mundo. Faz como que 20 anos eu preguei uma mensagem intitulada Reverendo Senhor Lírio, o pastor como um lírio. Tomei o texto onde Jesus disse, considerai os lírios do campo, que não cegam nem fiam, e vos digo que nem mesmo Salomão com toda a sua glória se vestia como um deles. São Lucas, capítulo 12, versículo 27. Agora, o lírio cresce desde o muito profundo do lodo, e cada momento do dia
está extraindo da terra, e que fazes com esta virtude que tira da terra? A mostra para o admirador. O lírio é uma coisa formosa. O lírio se abre para que a abelha entre a tirar sua parte. O mel, ele não se queixa, tem estas coisas para reparti-las. Que tal se a abelha entrasse e viesse ali? Não há suficiente fundo, não há mel? A pobre abelha pensaria: que classe de lírio é esse? Que tal se o indivíduo desejando a salvação chegasse a uma igreja que crê que os dias de milagres estão passados? É como disse uma vez o irmão Jack Coy, quando foi a um restaurante para almoçar e lhe deram uma enorme lista dos pratos que podiam preparar. Começou a ler e chegou a carne assada. Eu disse: dar-me carne assada. Senhor, sinto muito, mas isto foi para ontem, já não temos hoje. Ele disse: é melhor que eu me vá a um restaurante onde tenham comida, porque aqui não tem nada de comer. E um homem espiritual que está crescendo necessita de comida para se alimentar. Isso é a palavra de Deus. Eu creio em cada palavra da palavra de Deus. Deus tem uma mesa para onde alimentar os santos. Ele convida seus escolhidos: vinde e comei, e nos alimenta com seu maná, e nos supre toda necessidade. Quão formoso é comer com Jesus cada dia. A igreja do Deus vivo é edificada na estatura deste homem perfeito, na ciência de Cristo. Agora, ele tem que ter virtude. Agora sempre há alguém que lhe encanta sentir o cheiro do perfume do lírio. O lírio não é egoísta. Ele tem este perfume, pois antes que possa distribuir o perfume, tem que tê-lo antes que possa distribuir mel. Tem que tê-lo antes que possa distribuir formosura. Tem que tê-la antes que você possa repartir virtude. Tem que tê-la. Assim sendo, acrescentai à vossa fé virtude. Amém. Entendem? Poderíamos ficar nesse ponto por muito tempo, mas o tempo avança. Acrescentemos virtude à nossa fé. Agora, primeiramente temos fé, logo virtude, e em terceiro lugar, acrescentemos ciência. Agora, isso não quer dizer ciência do mundo, porque isso é loucura para Deus, mas esta é a ciência para julgar. Para julgar o quê? O bem do mal. E como se julga? Se temos ciência cristã, juntamente com a fé e virtude, julgamos se a palavra é correta ou não. Se você pode pôr a um lado todos seus credos e toda a sua incredulidade e tudo que diz que tem feito, então terá ciência para crer que Deus não pode mentir. Em nenhuma maneira, antes seja Deus verdadeiro, mas todo homem mentiroso. Romanos 3:4.
Agora estamos obtendo ciência, isso é ciência suprema. Não se tem que ter 4 graus de universidade para ter esta ciência, porque todas estas coisas nos são dadas por Deus para colocá-las sobre o fundamento da fé, para que assim possamos chegar à estatura de um verdadeiro homem de Deus. Sim, Senhor. Acrescentemos ciência, porque ciência de Sua palavra, você tem que crer desta maneira, assim como também deve crer neste dia, que os dias de milagres não têm passado. Ciência que o que Deus diz também é poderoso para realizá-lo. Abraão creu nisso e quando tinha 100 anos, não duvidou da promessa de Deus com desconfiança. Observe quão ridículo parecia ser a palavra naquele dia. Aqui estava um homem de 100 anos, esperando o dia quando em seu lar nascesse um filho por meio de sua esposa de 90 anos. Vê você? Havia passado sobre Sara quase 50 anos depois do tempo quando as mulheres deixam de dar à luz. Ele havia vivido com ela desde jovem e agora aqui estava com sua força natural morta e a matriz de Sara também morta, e não havia nenhuma esperança quanto à esperança. Mas ele creu em esperança, mesmo contra a esperança, porque tinha ciência, conhecimento, que Deus era poderoso para cumprir tudo o que havia prometido. Agora, quando a gente tem semelhante ciência, então a pode acrescentar à sua fé. Quando a gente tem virtude verdadeira, acrescente à sua fé. Quando você pode andar pela rua e viver como um cristão, portar-se como um cristão e ser um cristão, então acrescente isso à sua fé. Quando você tem ciência, você diz: pois eu não sei se esta escritura enquadra exatamente. Agora aqui está Atos 2:38. Eu não sei como enquadra isso com Mateus 28:19. Bem, não vá acrescentar nada, porque ainda não tem nada. Que vá fazer? Ainda não tem suficiente ciência de Deus para conhecer que a Bíblia não se contradiz. Deixe o assunto em paz, não diga mais. Porém, quando você pode ver que a Escritura não se contradiz, e pode ver e dizer por meio da revelação de Deus, que a palavra inteira é escrita em mistérios, e unicamente a ciência de Deus a pode revelar, então, quando você obtiver isso e puder afirmar toda a palavra de Deus com um amém, então acrescente isso à sua fé. Agora já está chegando a ser um bom homem, está crescendo. Com que está crescendo? Com fé, logo virtude, logo ciência. Vê você como se vem formando este homem, e veja que não há maneira de escapar. Esta é a maneira de chegar à estatura completa de Cristo. Sim, Senhor.
Julgue se é correto ou não crer na palavra de Deus. Julgue se é correto ou não servir a um credo ou servir a Deus. Julgue se é correto ou não, se deve ser nascido de novo ou unir-se com uma igreja. Julgue corretamente quando o pregador diz: os dias de milagres têm passado. A Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em que vais crer? Então você diz: pois eu tomo a Deus. Agora você não diga isso assim somente por dizer que vai tomar superficialmente de seu coração, mas algo dentro de você, sua fé, o crer. Sua fé diz: eu sei que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sou testemunha que é o mesmo. Não há nada que me possa tirar. Eu sei que é verdadeiro. Então acrescente isso à sua fé. Coloque-o sobre o fundamento. Estamos subindo para o reino. Temos que chegar até aqui. Muito bem. Agora, a coisa seguinte: o pregador e outros lhe diriam: estas coisas que você lê na Bíblia foram para outro dia já passado. E lhe direi por quê. Porque já não necessitamos destas coisas. Já não temos que praticar essas coisas como a cura divina. Não praticamos ou falar em línguas na igreja para manter a ordem na igreja. E não fazemos isto e aquilo, mas ainda tem uma escritura sobre isto, mostrando se ainda necessitamos destas coisas ou não. Porém dizem a gente: pois eu não sei, não devemos fazer essas coisas hoje em dia. O que devemos fazer é que devemos aprender a falar bem diante da congregação. Devemos ir ao psiquiatra para que nos examine a mente, para saber se nos é possível apresentar-nos, se nossa mentalidade é suficiente, e etc, e etc. Eu penso que assim podemos reter a maiores congregações e podemos edificar uma grande organização. Não estamos edificando uma organização. Eu não estou aqui nesta manhã para edificar uma organização. Cristo não me mandou para edificar uma organização. Cristo me mandou para edificar indivíduos à estatura de Jesus Cristo, para que assim seja como um relâmpago de poder por meio de sua palavra, levando ao indivíduo a este lugar, não edificando uma organização para uma denominação maior, mas edificando indivíduos para serem filhos e filhas de Deus. Essa é a ideia. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.